O Big Brother Brasil tá bombando demais esse ano e recentemente eles bateram o recorde de maior número de votações em toda a história do programa. Só que em meio a um paredão tenso, com um monte de torcida espalhada pela internet fazendo campanha pedindo pra galera votar, começaram a surgir boatos questionando a eficiência do sistema de segurança de votações do paredão. Muita gente tava comentando por aí que podia ser que usuários estivessem usando os chamados bots de votação. Mas afinal de contas, será que é possível hackear as votações do Big Brother e colocar um monte de votos pra gente eliminar aquelas pessoas que a gente não gosta do programa? E esses tais bots aí, como é que será que eles funcionam? Será que dá mesmo pra gente criar um programa que saia votando sozinho? Então hoje a gente vai caminhar pra criar um bot de votações pro Big Brother e vamos analisar e comentar todas as pedras que a gente vai encontrar pelo caminho. Será que o sistema de votos do paredão é seguro? Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Gabriel Pato, sou hacker ético e você tá no canal que reúne a galera que curte tecnologia e hacking. E eu quero começar agradecendo a todo mundo que colou lá no meu Instagram, @GabrielPato, mandou inbox sugerindo esse tema que a gente tá fazendo aqui hoje. E se você não me segue lá ainda, cola lá no @GabrielPato, sempre que tiver um tema de tecnologia e segurança rolando pelo ar, pode mandar inbox sugerindo que eu tô sempre de olho lá, beleza? Olha, eu quero contar pra vocês que esse é um dos vídeos mais legais que eu já produzi e que eu aprendi muito me aventurando por todo esse processo pra tentar desenvolver um bot de votações pro Big Brother. Eu sinceramente me surpreendi muito com as coisas que eu encontrei pelo caminho, eu não esperava alguns recursos de segurança, algumas pedras no meu caminho ali, e ao meu ver todo esse desafio junto acabou transformando esse vídeo em algo muito especial e muito bacana. O vídeo pode estar um pouquinho longo, mas eu espero de coração que vocês acompanhem todo o processo, porque tem muita coisa valiosa aqui pra se aprender e tá muito legal mesmo. Mas vamos lá, hoje a gente vai falar então do sistema de votos do Big Brother Brasil. E claro, eu não tô postando esse vídeo aqui pra tentar influenciar nas votações do Big Brother, a gente tá aqui pelo aprendizado e muita coisa bacana que a gente pode aprender olhando para esse sistema. Bora começar olhando como é o processo de votação normal aí do paredão do Big Brother. Antes de tudo, você tem que estar logado com uma conta que você cria gratuitamente no site da Globo. Feito isso, é só ir para a área de votação e lá você escolhe o participante que você quer eliminar e clica ali na foto dele, no nome dele. Aí aparece para você uma espécie de um desafio, que é o CAPTCHA deles. O site te diz uma palavra e você tem que buscar entre 5 opções de imagem qual a imagem referente a essa palavra que ele está te pedindo ali. É só você clicar na imagem solicitada e pronto, o seu voto é computado. Beleza, como você viu aí, o processo de voto é extremamente simples, né? O CAPTCHA deles exige que você clique em um ícone de uma palavra solicitada entre 5 alternativas que aparecem pra você. E na moral, esse é um ponto que eu fiquei bem assim, sem entender muito. Porque a gente tá falando de 20% de chance de acerto se você simplesmente chutar uma das 5 opções. É uma chance muito alta. Então se a gente tivesse rodando várias instâncias em paralelo de vários robozinhos, vários bots, vários programas chutando essas alternativas, muitos votos iam acabar entrando. Então, com essa possibilidade na cabeça, eu nem pensei em outra coisa. Eu fui direto entender como funciona cada etapa da votação, quais são os requests que são enviados do meu navegador para o servidor da votação, ou seja, a comunicação que acontece entre o meu navegador e o servidor da Globo para acontecer um voto. E a ideia então é replicar esses requests em um programinha meu que vai ficar enviando essa comunicação, tentando fazer voto atrás de voto. O processo começa com request para o royale.globo.com, no endereço /session. Esse é o request que abre uma sessão de votação e ele retorna pra gente, entre outras coisas, o ID dessa sessão de votação. Quando o usuário clica no participante que ele quer eliminar, temos mais um request importante no processo, dessa vez pro captcha.globo.com em api/challenge/generate. É ele quem solicita o desafio do CAPTCHA. E além dos dados do CAPTCHA, a aplicação retorna um outro token de sessão, dessa vez um token do CAPTCHA. Quando a gente então clica em uma opção do CAPTCHA, outro request é gerado, dessa vez pro /verify, e para ele é enviado, além da sessão, as coordenadas onde o clique foi feito na imagem, e isso é para a aplicação saber em qual alternativa a gente clicou. E aí a aplicação responde com um token de verificação. Por fim, o request que realmente faz o voto ser computado é no servidor Royale em /votes, e nele a gente envia o token de verificação do CAPTCHA e o token da sessão de votação. Se ele retornar um status code 200, significa que o voto foi computado com sucesso. Então, entendendo essa ordem de requests, eu escrevo então um scriptzinho que envia justamente eles pra gente tentar gerar votos então. Beleza, a gente portou todos os requests pra um programinha nosso separado, tá tudo bonitinho pronto pra rodar. Mas cá entre nós, você também não tá achando que tá fácil demais pra ser verdade isso aqui? Enfim, não vamos esquentar a cabeça ainda, vamos lá rodar isso e ver o que acontece.
A gente chama nosso script, põe ele para rodar e beleza, ele já começa a fazer vários requests lá para o servidor, executando cada requisito da votação. Aqui na direita você vê a minha proxy interceptando cada request que o script está fazendo, só para a gente ver que tá tudo acontecendo normalmente. Tudo estava fluindo bem, a gente não tá dando muita sorte, o script não tá acertando os captchas, mas o processo inteiro de votação tá rolando no script numa boa. Até que algo bem zoado acontece. O servidor do nada parou de retornar o erro 403, que é o que ele retornava para quando o captcha estava errado, para de repente nos passar o 422, um status code um tanto inusitado e que nesse momento eu não estava entendendo nem um pouco do porquê que ele estava ali. Alguma coisa aconteceu porque o servidor parou de aceitar os nossos votos. A gente vai ter que investigar isso aqui. Pois é, não é que tava bom demais para ser verdade mesmo. O servidor começou a retornar um outro status code, não era o status code de quando a gente simplesmente estava errando o captcha. O servidor realmente parou de aceitar nossas tentativas de voto. E quando eu fui analisar o motivo disso, cara, eu fiquei bastante surpreso com o que eu descobri ali. Eu fui com tanta sede ao pote implementar aqueles requests no meu scriptzinho que eu nem percebi que os caras estavam usando um feature um tanto inusitado e um tanto inteligente, por sinal, uma baita sacada dos caras. Olha só isso aqui. Como eu falei, eu tinha colocado a minha proxy para anotar todos os requests que estavam sendo feitos pelo meu script, justamente para a gente poder avaliar as coisas depois. Então, desse request aqui para cima, são os requests que foram feitos pelo meu script. Depois eu abri o navegador e fui fazer um voto normal lá para ver se as coisas estavam acontecendo ainda numa boa. Então, desse request aqui para baixo são os votos que vieram do meu navegador. Você percebe uma diferença aqui? Olha, de cara a gente vê que o request pro endpoint session, que é o request que abre a sessão de votação, ele tem um parâmetro zeros que recebia sempre o valor 0, mas ele não tá mais recebendo esse valor 0. O parâmetro zeros agora é 1. Quando eu implementei lá o script, sempre tinha sido 0, então eu ignorei totalmente isso, eu deixei hard-coded que esse parâmetro sempre receberia 0. Mas a questão não é nem essa, a questão é para que será que esse parâmetro serve? Em que será que ele influencia? E da onde vem a ordem de que ele agora tem que parar de ser 0 e passar a ser 1 ou outro valor qualquer? Analisando as coisas, eu acabei descobrindo que toda vez que você envia um voto, seja ele aceito ou não, o servidor retorna pra gente o header hashcash required zeros, e aí ele diz um valor. Esse valor vai ser o que a gente tem que usar no parâmetro zeros quando a gente vai abrir a próxima sessão de votação. Então aqui era o problema, eles estavam pedindo para eu mudar esse valor para 1, e o meu script tem esse valor hard-coded, então ele sempre ia enviar 0, então meu script não estava cumprindo com a exigência da aplicação e os votos estavam sendo recusados. Mas eu confesso que o que mais me preocupou aqui foi ler a palavra hashcash naquele header, sinal de que eles estão usando um sistema de hashcash e eu já vou falar mais sobre ele. Então no fim das contas o que rolou é que a gente estava sendo punido por ter errado um monte de tentativas de captcha ali. E isso que eu tô chamando de punição, na verdade é o hashcash em ação. Eu não vou explicar muito sobre o sistema de hashcash para não prolongar muito esse vídeo, mas pensa nele como sendo um sistema de prova de trabalho. Ao invés de banir o nosso IP ou o nosso usuário quando a gente erra várias vezes, o sistema de votação aplica o hashcash para exigir do nosso navegador uma tarefa que exige um grande esforço computacional. Ele faz o nosso navegador processar uma grande tarefa para daí sim liberar ele e deixar ele votar novamente. Isso atrasa todo o processo de chutar votos, já que a cada tentativa o nosso navegador, nós aqui do lado do cliente, vamos ter que ficar processando um pedido do servidor, o que leva um certo tempo. E aquele parâmetro zeros determina justamente a complexidade do teste. Ele vai fazer o nosso navegador processar hashes criptográficos a partir de determinados valores até que o início do hash encontrado tenha o número de zeros pedido pelo parâmetro. E se hashcash ou essa descrição que eu dei aqui fez alguém aí lembrar de mineração de bitcoins, é porque é justamente isso mesmo. A gente tá falando do mesmo sistema que faz parte do Bitcoin. Só que o nosso scriptzinho que mandava os requests ali humildaço não fazia nem ideia da existência desse mecanismo, ele não sabe lidar com esse recurso, né? A gente não implementou nada disso no coitado. O nosso script chegou a funcionar no comecinho porque a gente não tinha rodado ele o suficiente ainda. Então, antes de você cometer certo número de erros, o sistema aceita os votos sem qualquer processamento do hashcash. Mas a partir do momento que a gente começou a chutar e errar, o sistema exigiu o hashcash e a gente não estava preparado para isso. Só que implementar hashcash no nosso script vai ser um baita rolê. Pode até ser que tenha uma solução pronta para Ruby, que é a linguagem que eu tô usando, mas a gente não sabe se os caras personalizaram alguma coisa do processo, teria que fazer uma baita engenharia reversa para portar as coisas do JavaScript
post deles pro nosso hubzinho e sinceramente não vale o esforço, tem formas mais inteligentes e mais práticas da gente seguir aqui. E a forma mais prática então seria usar um navegador de verdade. Até porque a gente viu que o Hashcash é uma coisa transparente para o usuário, ele não precisa fazer nada, o navegador deles em contato com os servidores da Globo que processa esse tipo de algoritmo. O usuário não sabe nem o que está acontecendo ali. Então se a gente usar um navegador de verdade, a gente também não vai ter essa preocupação, né? Então a ideia agora passa a ser simplesmente simular todo o processo de votação que um usuário faz. Estamos falando aqui realmente de abrir uma página, clicar no botão tal, clicar ali, fazer isso, fazer aquilo, para fazer um voto como se fosse realmente um usuário mexendo no navegador. E se a nossa automação de cliques errar muitas vezes o CAPTCHA, o navegador vai processar o hashcash exigido sem a gente nem perceber, a gente não precisa realmente esquentar a cabeça com isso. E o nosso botzinho vai continuar lá clicando numa boa. Parece uma boa ideia para vocês? Acho que sim, né? Bora seguir com ela então. E para fazer essa automação a gente vai usar uma solução maravilhosa chamada Selenium. Ela é bem famosa, amplamente usada por aí para automatizar testes em aplicações. Então vários sites quando sobem uma versão nova pro ar, tem vários scripts de Selenium para entrar lá e clicar nos recursos, ver se tá tudo dentro dos conformes. Ela é fantástica para esse tipo de atividade. E acho que não preciso nem falar que ela é amplamente usada por bots e por robozinhos que extraem dados pela web, né? A gente vai olhar cada elemento da página para poder escrever um scriptzinho que saiba onde e quando clicar para poder efetuar um voto. Para isso a gente pode usar as ferramentas de desenvolvedor do navegador para ir vendo as identificações e caminhos de cada elemento que a gente precisa que o Selenium localize ou clique ou interaja de alguma forma. Por exemplo, aqui está o CAPTCHA. Essa imagem especificamente, esse elemento aqui do CAPTCHA, usa uma classe CSS específica para ele. Eu uso o nome dessa classe para orientar o Selenium a localizar esse elemento e aí eu posso pedir para ele que execute um clique em cima desse elemento. Basicamente eu fiz um script que vai clicar no participante do meio e depois clicar na posição do meio do CAPTCHA. E aí ele fica nisso, tentando e tentando voltar. Bem simples, a gente não precisa fazer nenhum grande estudo da aplicação para criar isso. E tudo roda bem bonitinho. O navegador fica lá sozinho, clicando e clicando no CAPTCHA e eventualmente ele acerta e um voto válido acontece. Todo aquele lance de hashcash que a gente viu já está sendo computado automaticamente pelo navegador e eu não tenho que me preocupar com isso. Ou tenho. Depois de um tempinho começou a pintar um problema aqui. Percebe que aos poucos foi levando mais tempo para um voto ser computado? Pois é, esse é o primeiro sintoma de algo que vai piorar muito mais. Clã, vou falar para vocês que estava tudo parecendo lindo e maravilhoso, mas eu não contava com uma coisa. Força do chicote da punição dos caras é surreal. Essa chicotada que a gente toma quando erra do hashcash tá doendo bem mais do que eu esperava. Até então a gente tava lidando com o hashcash pedindo 1 ou 2 zeros, o que o nosso navegador automatizado tava conseguindo tirar de letra. Mas conforme a gente segue errando os captchas no nosso processo de chutes, a complexidade dos testes aumenta demais. Ele passa a exigir atividades que comem muito processamento e requerem muito tempo para ser concluídas. E mano, sério, eu tô falando de muito processamento mesmo. Quando chega no nível 6 ou 7 zeros, é praticamente impossível votar. Primeiro porque o tempo pra gente processar isso que eles estão pedindo é maior do que o tempo da sessão de voto. Então a gente teria a resposta no momento que a sessão de voto já foi expirada. Mas o limite de tempo de sessão acaba sendo de menos, porque na verdade a gente não consegue concluir esse processamento. Pra você ter uma noção, eu tô rodando aqui no meu PC, que é um i9, um PC bem bacana, e quando eles pedem um hashcash de 7 zeros, meu amigo, não tem o que fazer. O navegador trava, ele consome todo o processamento do meu computador e o comportamento padrão do navegador é achar que aquela aba travou e ele começa a me perguntar se eu não quero encerrar o processo e tudo mais. Na moral, chega a ser engraçado, eu dei muita risada disso, porque é meio que como se a Globo estivesse dando um denial of service no computador de quem tá tentando votar ali, né? E é curioso, porque realmente é como se eu tivesse sido banido. Não tenho que esperar aí passar uns dias pra eu ser desbanido ou mudar aí a enquete da votação, né? Mudar para um novo paredão pra poder voltar a participar. Senhoras e senhores, não tem como a gente fugir do desafio do CAPTCHA. 20% de chance de acerto é uma taxa muito alta, mas se você for considerar todos os outros mecanismos por trás que vão te punir e praticamente te banir conforme você vai tentando, a casa cai pra nós, não dá pra seguir assim não. Então a gente vai partir pro principal, que é analisar esse CAPTCHA e tentar quebrar esse CAPTCHA. O único jeito da gente seguir aqui vai ser se a gente conseguir solucionar esse CAPTCHA e responder com votos válidos. E pra encarar essa treta, vamos olhar com
olhares mais analíticos para esse desafio do CAPTCHA e ver o que a gente consegue aprender a respeito para poder traçar o nosso plano de ação aqui. Para a gente analisar bem o CAPTCHA, é melhor a gente ter como ponto de partida um grande número de exemplos desse CAPTCHA. Lembra daquele request que a gente viu lá no começo que solicita uma imagem de CAPTCHA? Eu fiz um script que fica chamando ele várias vezes para gerar inúmeros CAPTCHAs. E aqui está o resultado desses vários downloads que meu script fez. Então, cada CAPTCHA é uma imagem de 265 de largura por 53 de altura. E como são 5 alternativas por teste, temos então 5 quadrados de 53 por 53, um do lado do outro. Usando a maravilhosa ferramenta ImageMagick, eu pude recortar todos esses testes, separando cada ícone de cada alternativa em um arquivo individual de 53 por 53. E vendo aqui esses vários arquivos resultantes, dá pra gente tirar algumas conclusões. Primeiro e mais importante é que existe mais de uma imagem para cada nome, para cada palavra que é solicitada no teste. E dá para ver também que existe a mesma imagem, só que rotacionada em direções diferentes. Mas é algo que não parece ser dinâmico. Parece que eles rotacionaram uma vez ou outra cada imagem e só. E de ruídos na imagem, né, esses elementos que dificultam a ver a imagem, a gente sempre tem essas linhas horizontais. Então apesar da gente ter vários elementos e cada um tendo várias versões diferentes, ainda assim o número final de elementos visuais aqui não é tão grande assim, ele não é dinâmico. Tem bastante coisa nesse set de imagens, mas dá pra gente explorar esse ponto da questão. Vai dar trabalho? Vai dar trabalho, vai dar muito trabalho, mas fazer o que, né? Já estamos aqui, então vamos encarar isso aí. Mas cá entre nós, hein? Por tudo que a gente já progrediu e aprendeu, e principalmente pelo potencial de tudo que tá por vir, esse vídeo já merece teu like, né? Então deixa seu like aí, porque eu sei que você esquece de deixar lá no final. E se você é novo por aqui, se inscreve no canal e habilita as notificações, porque é isso que dá aquela força pra gente continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. Valeu mesmo pra todo mundo que tá dando essa força, sendo inscrito e deixando o like no canal. Bom, vamos lá, bora encarar esse CAPTCHA então. E o plano de ação agora é o seguinte. Quando o nosso bot for lá fazer o voto e receber o desafio do CAPTCHA, ele vai ler a palavra que está sendo pedida e depois vai então separar os 5 ícones das alternativas que estão sendo apresentadas para ele. Ele vai então carregar todas as imagens que a gente tem catalogada para aquela determinada palavra. Aí ele vai comparar a imagem da alternativa com toda a base de imagens que a gente tem para aquela palavra que está sendo pedida. Como as variações de imagens são muitas, não vai dar para a gente buscar por imagens exatamente idênticas. O que a gente vai buscar são imagens similares. Para isso a gente vai usar o algoritmo chamado de D-Hash, um algoritmo justamente de fingerprint de imagens que é usado para calcular a similaridade entre duas imagens. O objetivo aqui então é descobrir qual das alternativas é idêntica ou muito similar às imagens que a gente já tem como base para a palavra que está sendo pedida. Então a gente vai calcular a distância, que é o grau de similaridade entre cada alternativa e cada imagem que a gente tem dentro do nosso modelo de várias imagens salvas para aquela palavra. Dessa forma, a alternativa que apresentar imagens mais similares ou exatamente iguais vai ser a alternativa correta que a gente estava buscando. Bom, legal, plano redondinho. Só que a gente já viu que para isso dar certo, a gente vai precisar de uma boa base de imagens de cada variação, de cada ícone que a aplicação usa no desafio do CAPTCHA. E beleza, a gente já viu coisas aqui que sinalizam que a gente pode construir essa base. A gente já consegue ter uma pasta lotada de amostras desses ícones. O próximo passo, então, é categorizar, dizer quais dessas imagens pertencem a cada palavra que é pedida pelo desafio do CAPTCHA. Só que esse é um desafio que derruba qualquer um, cara. Mais uma vez parece muito lindo aí na teoria, mas na prática a gente tá falando agora de abrir uma pasta que tem mais de 50 mil arquivos de imagem e uma por uma categorizando ela entre 60 critérios, 60 palavras. Na moral, isso é muito inviável, cara. E eu juro pra vocês que eu até tentei, eu até comecei ali a dar uma selecionada na mão e tal, mas logo percebi que seria inviável. E sério, eu já ia jogar toalha nisso aqui. Quando de repente assim veio aquela lâmpada que acendeu na minha cabeça e eu tive uma ideia que vai ajudar muito a categorizar esse monte de arquivo que a gente tem solto aqui. Bora ver melhor então que ideia foi essa. A ideia então é baixar vários desses desafios do CAPTCHA e agrupar eles com base na palavra que está sendo pedida. Vamos dar aqui como exemplo então a palavra disquete. Depois então a gente separa todos os elementos daqueles testes da palavra disquete. Por conta dessa relação de a cada 5 imagens uma ser um disquete, tem uma grande chance das imagens que mais vão encontrar outras imagens similares ser justamente os disquetes, ser justamente a imagem que a gente está procurando. Então eu criei um script que mais uma vez usa o algoritmo do D-Hash e compara todos os ícones entre eles mesmos.
E aí eu separo os ícones que tiveram um número considerável de similaridade entre os outros elementos do grupo ali. A estratégia soa bonito na teoria mais uma vez, mas de novo, na prática ela não é aquela perfeição. Rolaram vários falsos positivos e falsos negativos, ou seja, alguns ícones deveriam ter ido para algum set de determinada palavra e não foram, e alguns ícones entraram em sets que não deveriam estar. Mas no geral ela já criou uma base inicial para se trabalhar muito boa. Foi muito mais fácil simplesmente visitar essas pastas que ele gerou e deletar os ícones que não deveriam estar lá do que se eu tivesse naquela pasta inicial categorizando imagem por imagem. Então, nossa, esse programinha ajudou demais e agora a gente pode continuar o processo. Bom, plano alinhado, modelo de imagens razoavelmente ok. Então a gente vai fazer agora alguns testes para ver se toda a nossa estratégia é de fato viável. Bora ver então se o nosso plano vai dar certo mesmo. Eu baixei alguns captchas pra gente testar offline. Juntei todos eles numa pasta e fiz um script processar todos eles. Esse script vai gerar como resultado uma imagem contendo o teste que foi processado, a palavra buscada e ele vai fazer um círculo sobre a alternativa que ele acha ser a correta. Vou deixar passando alguns resultados aqui na tela. Quem quiser ver em mais detalhes pode pausar o vídeo, mas bora pro que interessa, bora pras estatísticas, pras conclusões aqui. Eu validei manualmente 200 testes e bati com a resposta do nosso algoritmo e temos então um resultado de que 64,5% deles, o nosso algoritmo acertou. Em 33,5% dos casos, ele identificou a imagem idêntica ou extremamente similar na nossa base. E esse é um dos dados mais importantes aqui. Porque quando a gente for rodar o algoritmo nas votações que estão em andamento, a gente pode fazer com que o bot responda apenas quando for o caso dele ter identificado uma imagem idêntica ou extremamente similar. Quando não for esse o caso, ele vai simplesmente pedir uma nova imagem de CAPTCHA. Dessa forma, a gente vai ter certeza de que a gente vai acertar o CAPTCHA sempre que a gente for de fato emitir uma tentativa de voto. E portanto, como a gente não vai errar, a gente nunca vai ser punido pelo sistema. Mas voltando às estatísticas, eu quis saber se nosso sistema era capaz de produzir resultados ainda melhores. Eu fiz então uma base apenas para o ícone disquete bem mais rica. Depois de rodar esse modelo para o ícone disquete em 86 testes que pediam a palavra disquete, tivemos um incrível resultado de 96% de acerto. Um resultado muito bom. Que maravilha, os resultados são realmente muito bons e provam que na prática a gente consegue sim bater de frente com esse CAPTCHA aí. Então, senhoras e senhores, esse é o momento que vocês devem mais estar esperando durante todo o vídeo. É hora da gente colocar nossa cria, nosso filhote aqui para ver o mundo. Vamos juntar tudo que a gente viu aqui hoje no nosso bot e colocar ele para rodar. A gente executa o nosso script e o Selenium abre o navegador e começa o processo. Diferente do que a gente fez antes, agora o nosso script extrai a imagem do CAPTCHA e processa ela com o nosso sistema de resolução. Se ele identificar uma imagem exatamente igual ou muito similar na nossa base, ele clica na alternativa correta. Mas se ele não tem tanta certeza assim, ele clica então na opção de pedir um novo CAPTCHA. Como eu falei, isso é pra gente nunca errar um CAPTCHA e dessa forma a gente nunca vai ser punido. Tudo tá rolando bem direitinho. Fala sério, não é a coisa mais linda de se ver? Eu deixei ele rolando por 1h30 nessa gravação aqui e depois eu fui conferir se a gente tinha sido punido por erros, ou seja, se o hashcash estava cobrando algum processamento nos nossos votos. E olha só, ele não tava. O nosso bot não errou nenhum voto durante essa 1h30 de execução. É claro que teria sido melhor se a nossa base de imagens tivesse sido mais trabalhada, porque ele conseguiria acertar mais de primeira, não precisaria ficar pedindo outras imagens de CAPTCHA. E aí o processo seria mais rápido, ele conseguiria votar mais vezes em menos tempo. Mas ainda assim, o resultado tá bem bacana. Muito massa, né? E é muito gostoso de ver ele rodando ali depois de tanto planejamento, tanto esforço. É legal demais ver o negócio saindo do papel. Mas se você tá achando que é game over, que agora a gente já pode definir quem que vai ganhar o Big Brother, ou calma lá, que o jogo definitivamente não acabou ainda. Sabe esse conjunto de palavras, esse conjunto de imagens que o CAPTCHA usa? Durante o desenvolvimento desse vídeo eu vi esse conjunto de imagens mudar pelo menos uma vez. Então isso é uma coisa que a gente tem que ter em mente. E beleza, a gente viu que dá para automatizar todo o esforço que um usuário faria para votar, mas a gente não quer só ficar dando voto como se fosse um usuário. A gente quer ser 1000 usuários, né? A gente quer fazer diferença no jogo. Bom, a gente poderia executar vários desses bots que eu fiz aí para gerar um monte de votos, né?
Pelo menos não tão fácil assim. Os servidores envolvidos na votação limitam a quantidade de requests que eles aceitam receber de determinado IP em um determinado espaço de tempo. Olha só esse exemplo aqui. Pedindo 10 desafios de CAPTCHAs simultaneamente, como se a gente tivesse 10 bots rodando no mesmo computador, no mesmo IP, olha só o que acontece. Dos 10 pedidos que a gente faz, o servidor responde apenas 6 e bloqueia 4. E sem receber o desafio do CAPTCHA, a gente não conseguiria concluir o processo de gerar um voto válido. E só rodar um bot em um único IP não geraria uma quantidade razoável de votos para realmente influenciar numa decisão dessas. Então a gente precisaria de uma grande fonte de endereços IPs, a gente vai precisar de proxies. E sim, há uma infinidade de proxies públicas abertas expostas na internet por aí. Bom, então daria pra gente pegar essas proxies e usar para o nosso bot de votação, né? Olha, talvez até dê, mas eu imagino que eles já tenham previsto isso e tomado medidas contra isso. Eu não testei esse comportamento do sistema deles, não fui atrás desse ponto, mas uma medida que eles poderiam usar contra esse tipo de proxy é usar serviços de reputação de IP. Esses serviços de reputação varrem a internet atrás dessas proxies abertas, justamente para banir esses IPs dos sistemas de votação ou dos sistemas que eles estão protegendo. E esses serviços podem verificar se o IP que está acessando o seu site, ou no caso o IP que está votando no Big Brother, é de fato um IP residencial, que é o que você espera que seja, como é uma pessoa que tá ali votando no Big Brother, né? Tá bom, mas não tem outro jeito? Não tem uma fonte melhor de proxy? Alguma coisa que dê pra ser feita? Olha, jeito tem sim, só que tem um pequeno detalhe. Vai custar. Tem empresas que fornecem proxies justamente que usam IPs residenciais. Mas, como eu falei, tudo tem seu preço. Então começa a entrar na jogada a motivação de quem quer trapacear nessas votações. Bom, eu tenho mais uma coisa bem curiosa para mostrar para vocês aqui. Olha só a malandragem que eles colocaram no sistema que quase passa despercebida. No request final do processo de votação, o request que grava o seu voto no servidor, é enviado um header de nome xverify. Eu fui atrás do JavaScript que estava populando esse header para entender o que estava sendo transmitido nele ali. E olha só o que eu descobri. Basicamente, esse header tá contando pro servidor de votos se aquele voto tá vindo de um bot ou não. Se alguém escrever toda uma automação com o Selenium sem fazer maiores estudos na aplicação, ela não ia perceber que existe uma linha de código informando pro servidor na hora de votar que aquele voto tá vindo de um bot. E claro que, sabendo da existência desse código, dá pra gente bypassar isso. No meu caso, eu escrevi uma regra na minha proxy para reescrever esse header, colocando o valor como se o voto não tivesse vindo de um bot. Vocês viram como tem que ficar esperto nesse joguinho? Malandrinhos os caras, né? Gostei. Bom, vamos concluir tudo aqui então. É possível criar um bot que fique votando no Big Brother? Sim, é possível. Nossos resultados deixaram isso bem claro. Mas há várias questões envolvidas, principalmente se o objetivo for gerar um grande número de votos, aí vai ser preciso ter um grande número de IPs. Provavelmente essa grande fonte de IPs vai ter seu preço. Realmente a motivação aqui tem que ser elevada. O sistema de votações é bem feito? Sim, é um sistema sólido e muito bem feito, muito bem pensado. Daria para ser mais seguro? Com toda certeza daria. Mas aqui a gente tem que considerar um fator muito importante que eu acredito que tenha limitado o time de desenvolvimento desse sistema, que é a usabilidade, a experiência do usuário. Um CAPTCHA com aqueles textos distorcidos, com ruídos aleatórios, como o próprio reCAPTCHA da Google, com certeza é muito mais complexo de ser quebrado, mas a gente tem que considerar aqui que boa parte do público tem uma idade mais avançada, eles podem não entender a dinâmica. Isso é algo que a gente tem sim que considerar na hora de desenvolver uma solução de tecnologia. Esse deu trabalho, hein? E aí, o que você achou de entender e de enfrentar o sistema de votação aí mais falado dos últimos meses, hein? O que você esperava da segurança deles? Você ficou surpreso positivamente ou negativamente? Me conta aí nos comentários, beleza? E não esquece de deixar aquele like pra fortalecer no vídeo e de se inscrever no canal e habilitar o sininho das notificações. Muito obrigado mesmo a todo mundo que tá se inscrevendo, isso dá uma força gigantesca pra continuar produzindo conteúdo de qualidade pra vocês. E, aliás, se você puder dar uma força aqui pro canal, compartilha esse vídeo aí nos seus grupos e com seus amigos que curtem Big Brother e que curtem tecnologia. Cola também lá no meu Instagram, é @GabrielPato, e cola também na page do canal em facebook.com/GabePato. Espero vocês por lá. Então, muito obrigado por ter visto esse vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido e a gente se vê numa próxima, hein? Até lá!